Vamos pedir a Deus e a Jesus, né, que nos ilumine mais uma reunião e agradecer por esses estudos maravilhosos que estamos tendo a oportunidade de aprender. E que para todos aqueles amigos nossos que não estão podendo participar, né, desta reunião, também possam receber as bênçãos de Jesus. Que Deus ilumine e proteja a todos. Que assim seja. Se seja. Vamos começar com o relatório, Vou Paty? compartilhar aqui. Eu sou bonzinho, né? Se você quiser também, Paty, para você não ficar sobrecarregada, a gente peça outra pessoa ler o relatório, viu? Não, para ler não tem problema, não. Tem não? Tá bom. Eu só não vou escrever. Não, isso é tranquilo. Isso é Tá bom tranquilo. aí para ler? Quer que aumenta? Mais um pouquinho, por favor. Aí, excelente. Tá bom? Então tá. Reunião de estudos da Revista Espírita, dia 1º de maio. Não, não é Pauta essa Gênesis, não. capítulo 10. Não é Não essa é não. essa? Não. É Ué. do dia 8 de maio. Ah, hoje já é dia 15. Peraí. É, É que eu peguei essa primeira aqui, Adolfinho. essa primeira você pegou? É, Ih, então eu pus errado aí. é. Peraí, vê o título em cima de tudo. Não, então, aqui tá escrito, quando eu venho aqui com o mouse em cima, tá escrito que é do dia 8, ó. 8 Ah, não, do então tá 5. certo. Eu Mas, errei de... então, só faltou mudar aqui, então, eu acho. É, isso. Bem, Aí que tá errado. né? É isso É mesmo, é porque isso aqui tá mesmo. falando, ó, capítulo 10, a Gênese orgânica É, 167. só tem que mudar aí mesmo. Tá. Desculpa. É, realizada a leitura do relatório da reunião anterior, passou-se a leitura do livro A Gênese. O texto lido versa sobre o aparecimento do homem na Terra, um ministério que perdura até os dias de hoje. O codificador do Espiritismo chegou a questionar o mito de Adão e Eva. Esse primeiro casal de onde saiu? Consoante o mês lionês, a ciência ainda não desvendou esse mistério, mas um dia desvendará. É, comen- Obrigada. Comentou-se que é muito estranho nos dias de hoje o espírita defender o terraplanismo ou ser contra o uso de vacinas. Em contrapartida, quando o espírita, o evangélico ou o católico faz um comentário sobre o Sermão da Montanha, por exemplo, é muito parecido, pois o ensino é moral. Eis o aspecto religioso do espiritismo, ou seja, ele se aproxima das religiões cristãs quanto aos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Lucélia sugeriu a leitura do capítulo 4 da Gênese, Papel da Ciência na Gênese, que trata justamente deste assunto. A respeito do aparecimento do homem na Terra, Allan Kardec afirma que a teoria do aparecimento simultâneo de muitos casais em diversos lugares do planeta é a mais provável, assim como a criação simultânea e múltipla dos primeiros casais de cada espécie animal e vegetal, página 168. O codificador chega a citar a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin, para justificar a sua preferência quanto à teoria mais provável do aparecimento do homem. Lucélia trouxe para o debate a polêmica do livro A Gênese de Allan Kardec, do qual o conteúdo da quinta e última edição do livro foi adulterado, de acordo com a pesquisa de Simone Privato Goidanic, autora do livro O Legado de Allan Kardec. Adolfo afirmou que antes de fazermos qualquer comentário sobre o assunto, devemos ler o livro de Simone Privato e os artigos de estudos espíritas que refutam tais afirmações. Para finalizar, vimos que a água é uma molécula formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando a molécula é decomposta na eletrólise, os átomos livres procuram reagir novamente para formar duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Ou seja, as moléculas se compõem e decompõem da natureza. Exemplo, a fotossíntese é um processo biológico pelo qual as plantas, portadoras de pigmentos capazes de absorver a energia do sol, convertem o gás carbônico e a água em substâncias orgânicas e oxigênio. Bom, aí no Sim, final, assim, então está falando da fotossíntese. Claro que é um resumo, né? Não é só isso, mas parte da água, né?
quando acontece esse fenômeno da fotossíntese, né? Que a água ela entra em estado gasoso, né? Parte Mas não é da fotossíntese, água né? é transformada em oxigênio. Mas, Quer dizer, a Adolfinho, não é água, fotossíntese. Fotossíntese é das plantas. perdão, das plantas mesmo, perdão, falei errado. Tá, Das plantas mesmo. Que a, 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 a água que sai das plantas é transformada em oxigênio, né, na tá bom, fotossíntese. tá bom. Tá? Não, não é só isso, é mais um pouco. Não é complexo, né? Mas não é só isso. Isso é só uma parte da fotossíntese. Para mostrar que já existe a composição e decomposição da água, por exemplo. Aqui o que saiu do texto de Kardec, para mostrar que isso acontece mesmo, o que ele fala no livro. Tá? Pois qualquer coisinha, a gente pode depois pegar lá e trazer um texto que fala só sobre a fotossíntese, se for o caso. É o que eu falei, eu quis colocar isso para facilitar para nós. Mas, de repente, se complicou, aí desconsidera, viu, gente? Mas o que o texto está querendo dizer é isso. A água, né, ou melhor, o hidrogênio e o oxigênio, eles, reunindo esses dois átomos, né, tem-se o quê? Uma molécula de água. Então, foi composta a água. Da mesma maneira que ela é composta, há também o quê? A decomposição da água, né? Que é chamada eletrólise, que é a mesma coisa, decomposição. E aí o oxigênio, né, ele volta a ser o que? Oxigênio. Né? Bom, por que Allan Kardec está falando isso? Ele vai falar da matéria, que é o nosso assunto, na verdade, é do princípio vital. Mas ele vai falar que isso acontece com a matéria em todos os níveis. Ela se compõe e decompõe na natureza naturalmente. Tá? Então, que ela se torna ponderável e imponderável. Ela muda a matéria. Né? E o princípio vital, ela é um estado do fluido cósmico universal. Porque, na verdade, quando a gente fala matéria, nem é matéria, né? O termo correto é o fluido cósmico universal. Ele se compõe, né, até chegar à matéria ponderável, que é o que nós conhecemos, né, e se decompõe e pode voltar, inclusive, até mesmo o estado mais bruto. Isso que o texto vai falar mais adiante. Tá? Então, Kardec está usando de um exemplo muito simples, que é o da água, para mostrar o que acontece com o fluido cósmico universal. Esse é o ponto. No parágrafo anterior, nós falamos sobre o livro A Gênese, mas eu não lembrava o nome da Privato. Eu trouxe o nome dela, o nome do livro que ela escreveu, e o que eu disse semana passada. Para a gente poder opinar sobre esse assunto, a gente tem que primeiro ler esse livro e ler o que outros estudiosos espíritas, e que têm um pensamento diferente, o que eles falam. Como, por exemplo, o Cosme Massi e a Dora Incontri. São dois pesquisadores que, assim, eu respeito demais, porque eles têm muito conhecimento do espiritismo. Né? Então, foi essa a intenção quando eu coloquei aqui algo que não foi dito na reunião passada. Tudo bem? Sim. Bem? Se vocês acharem que alguma coisa errada, esse finalzinho da fotossíntese, a gente retoma semana que vem. Como que a gente retoma? Tem que trazer, né, pesquisar e tal. Ó, a fotossíntese acontece assim, assim, assim. Tá? Mas a ideia foi mostrar que a água das plantas, né, ela se transforma, parte da água das plantas se transforma em oxigênio. Entendi. Na fotossíntese. Tá? Então, era água e voltou a ser o quê? Oxigênio. Voltou a adquirir o quê? As mesmas propriedades. Agora, toda a água, não, uma parte se transforma em outras coisas. A gente vai ver, por exemplo, que a água que a planta absorve, né, parte dela se transforma em gás carbônico, parte em oxigênio. Mas o que nos interessa aqui é a parte que volta
na condição do oxigênio, que é uma decomposição dela. Né? Aí, gente, entra em quê? Tabela periódica, ação química, e o tempo todo na natureza. Da mesma forma, o que os químicos fazem em laboratório? Os seus experimentos. Eles também fazem isso. Né? Quando eu estava pesquisando isso daqui, eu encontrei mais com água oxigenada. Eles compõem ela e decompõem. Muito interessante, assim. Eu fui lendo, assim. Muito interessante o que é feito em laboratório. Né? Porque a partir dessa composição e decomposição da água, é possível até mesmo produzir energia. Não vou entrar nesse mérito, não é minha área, não vou nem me atrever, mas até isso eu descobri, lendo para poder escrever esse parágrafo. Quer dizer, é um assunto muito bacana. Né? Quer dizer, até o homem faz isso, decomposição, no caso da água oxigenada, né? Agora, da água, isso é um fenômeno natural. Mas o que mais interessa não é isso, é que na natureza, aí sim, o fluido cósmico universal, no estado bruto imponderável, ele passa por transformações até chegar à matéria ponderável, né? Ou simplesmente matéria. Os minerais, vegetais, as plantas, o ser humano. E da mesma forma, né, tanto os minerais como os vegetais, os animais, mesmo o ser humano, né, eles também passam por um processo contrário, de decomposição. Então, assim como existe a composição, né, há também a decomposição da matéria. Isso acontece na natureza naturalmente, sem que nós percebemos. Né? Por que isso é importante? Porque o fluido vital, né, ele é um fluido especial que participa desse processo. Nesse sentido, né, ele é o fluido que dá vida à matéria orgânica. E esse é o nosso interesse, estudar o princípio vital. Ok? Podemos retomar o texto, então? Uhum. Adolfinho, onde que está aqui no capítulo 10? Eu acho que a ela tava página falando... 169, eu acho que é. Ah, tá. Mas o 169 é no livro, tá? Porque às vezes você digita aí, tem uma pequena mudança. É o item 6. 6, tá. Isso. Se você Pode quiser começar pelo Ah, 5, só para tá bom. retomar, Uhum. não tem importância não. Tá bom, pode começar? Por favor. Quando há combinação, os corpos componentes perdem suas propriedades características, enquanto o composto que deles resulta adquire outra, diferente das daqueles. É assim, por exemplo, que o oxigênio e o hidrogênio, que são gases invisíveis quimicamente combinados, formam a água, que é líquida, sólida ou vaporosa, conforme a temperatura. Na água, a bem dizer, já não há oxigênio nem hidrogênio, mas um novo corpo. Decomposta essa água, os dois gases tornados livres recobram suas propriedades. Já não há água. A mesma quantidade desse líquido pode ser assim alternativamente decomposta e recomposta ao infinito. Bom, aí tá vendo, né? Esse parágrafo é o que eu acabei de comentar. Uhum. Quer dizer, isso, gente, não é assim, isso aqui está num texto espírita, isso aqui é espírita. Não, a ciência fala disso. É isso que eu quis mostrar no nosso resumo, quando eu peguei lá o texto, que não é daqui, mas eu peguei essa ideia. Tá? Então, quando essa afirmação de Kardec, na verdade, quem faz ela é a própria ciência. Tá bom? A composição e decomposição dos corpos se dão em virtude do grau de afinidade que os princípios elementares guardam entre si. A formação da água, por exemplo, resulta da afinidade recíproca que existe entre o oxigênio e o hidrogênio. Mas se puser em contato com a água um corpo que tem com o oxigênio mais afinidade do que a que este tem com o hidrogênio, a água se decompõe, o oxigênio é absorvido e o hidrogênio se liberta. Já não haverá água. Entenderam aí? Uhum. Isso é isso que eu estava falando da água oxigenada.
já não é água mais, né? E quando você mistura outros elementos com a água oxigenada, ela vai se transformar em outro elemento. Tá? É isso que ele está falando aí. E isso é a ciência que fala. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos lendo um livro espírita, esses 2 parágrafos, por exemplo, eles são um retrato do que nós estudamos nas aulas de química, por exemplo. Tá? Então, é ciência pura isso. Isso para mostrar que o espiritismo ele anda de mãos dadas com a ciência. Ele não é contra a ciência. Agora, só que o que o espiritismo fala? Que a ciência é limitada. Porque ela vai só até um ponto. E aonde ela para, é aí que o espiritismo começa. Tá? Mas ele não desconsidera a ciência. O espiritismo é contrário ao materialismo, não à ciência. Compreende? Isso Allan Kardec fala também, não sou eu não. Os corpos compostos se formam sempre em proporções definidas, isto é, pela combinação de uma certa quantidade dos princípios constituintes. Assim, para formar a água, são necessárias uma parte de oxigênio e 2 de hidrogênio. Se 2 partes de oxigênio forem combinadas com 2 de hidrogênio, em vez de água, ter-se-á deutóxico de hidrogênio, líquido corrosivo formado, no entanto, dos mesmos elementos que entram na composição da água, porém noutra proporção. Ok, só um minutinho. O Inês está levantando a mão. Posso falar? É peróxido. O que é peróxido? H2O2, a água oxigenada, o nome é peróxido de hidrogênio. E aqui está escrito? Deutóxico. É peróxido. Nesse caso, deutóxico é outra coisa? Eu não sei o que é deutóxico. Alguém pode ver no dicionário o que é, por favor? Olha, gente, aqui de novo, aí está a orientação de Allan Kardec. Esse texto é de 160 anos atrás. Então, quando aparecer algum termo, alguma coisa que a ciência hoje fala diferente, o que nós temos que fazer? Atualizar o texto. Tem alguém procurando para nós aí, no dicionário? Eu estou procurando no Google. Não, isso mesmo. Porque, de repente, essa palavra aí já não está o quê? Está desatualizada. A gente vai mudar o texto de Allan Kardec, né? A gente não pode mudar o texto dele. Entende? Por quê? Porque quem faz a alteração no texto é o autor. Significa o quê, Vitor Hugo? Olha, eu vou ler, mas que eu entendi, eu vou falar que eu não entendi, não. Segundo grau de oxidação de um corpo que pode combinar-se em muitas proporções com o oxigênio. Marinês, é a mesma coisa? Então, é o seguinte, em termos, né, seria, porque é uma combinação com oxigênio, né, não deixa de ser, é o hidrogênio com oxigênio. Sim. Mas hoje, né, tem um nome específico, que é peróxido. Então, quando a gente fala peróxido, já sabe que é o H2O2, porque então parece que esse deutóxico aí seria tipo genérico, né, qualquer coisa que se combine com oxigênio. Tá vendo só? Mas é muito interessante, imagina. Porque, veja, é muito interessante. Olha o que deveria aparecer embaixo aí, ó. Nota do tradutor, né? Ou nota da editora. Nos dias de hoje, não se utiliza mais o termo, qual que é mesmo? Não, o quê? Peróxido, né? Hoje é peróxido. Não, sim, não, outro. Deutóxido. Deutóxido. Provavelmente é um termo que se refere, é universal, não sei do quê, mas o termo específico que a ciência utiliza nos dias de hoje é esse. Então, esse tipo de trabalho que cabe a nós espíritas hoje fazermos. Então, por exemplo, eu já vou marcar isso daqui na minha agenda,
O dia que eu tiver que falar sobre esse assunto, eu já vou fazer esse comentário. Agora, é claro, eu também vou fazer lição de casa, né? Vou pegar essa palavrinha que a Marinês está nos passando, vou buscar lá no dicionário, né? Isso não é porque, viu, Marinês, pelo amor de Deus, não estou duvidando do que você está falando, não é isso não. É que a gente precisa, Imagina. assim, aqui, ó, não, tá aqui, ó, é isso. Né? Para não ficar assim, ó, não, porque uma companheira espírita falou. Não, é porque tá aqui, ó. Tá nesse livro assim, assim, assim. Né? É isso que é fazer ciência. Então, nesse sentido, a doutrina espírita está ultrapassada? Não. Mas nesse ponto específico, ela está? Nesse ponto está. Aí o que Kardec fala? Nesse ponto específico, fique com a ciência. Entendeu? Isa. Não, eu só queria fazer um adendo que, igual a Marinês falou, do período que foi escrito para cá, muitos elementos químicos também foram descobertos. Então, às vezes ele não tinha nem pauta para escrever sobre algum tipo de elemento, algum termo diferente, sendo que até nos dias atuais essa busca ainda é incessante. Acho que é mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. Por isso que o Espiritismo é uma ciência. Por quê? Porque não está parado no tempo. É isso mesmo. Vitor Hugo. E é interessante, Adolfo, que esse é um ponto que a gente tem que ficar bem atento. Talvez até alguém aqui do grupo já possa ter visto críticas nesse ponto da obra de Kardec, mas, obviamente, né, basta com que nós pensemos minimamente de maneira lógica, saberemos que não teria como ele escrever, né, de uma maneira atemporal sobre a ciência material. Então, ele escreveu com os conhecimentos científicos da época dele. Então, os conceitos científicos que no período dele se tinha na biologia, na química, na física, ele se utilizou desses conhecimentos. Então, não teria como ele escrever uma obra para o século XXI. Né? Então, muita coisa aconteceu de lá para cá. E, como bem disse o Adolfinho, não se mexe na obra do autor, né? Só o autor modifica a própria obra. O que a gente pode fazer é colocar uma nota ali de rodapé que explica, que atualiza, porque como o espiritismo é uma ciência, isso é importante. Mas o que isso, de fato, afeta no espiritismo é nada, porque são conhecimentos da ciência material, não tem nada a ver com o espiritismo, né? O Allan Kardec, ele coloca aí exatamente com esse fito de instrução sobre a ciência material, porque, inclusive, uma das características de ciência, né? Quando a gente estuda a filosofia da ciência, a gente sabe disso, é a intersecção da ciência com outras ciências. E o espiritismo sempre fez e sempre fará isso, porque com uma boa ciência ele conversa com todas as outras, não é uma ciência apartada, né? Ilhada das outras, mas é uma ciência que conversa com as outras, como é uma característica extremamente importante de qualquer ciência. Gente, olha o nível da nossa reunião. É brincadeira isso não, viu? Olha, é um privilégio, viu? Estar aqui todo sábado com vocês. Olha, essa contribuição da Marinês, muito importante. Aí depois vem a Paty, corrobora, vem a Isabela, vem o Vitor Hugo. Olha que beleza. Olha, isso é espiritismo, gente. Olha, eu me sinto honrado de estudar com vocês, viu? Mesmo a Alcione, que não fala muito, mas está ali também, e está presente, né? Então, isso engrandece, gente, a nossa alma, porque a gente passa a ter uma visão diferente. Só para vocês terem uma ideia, vai ter um encontro em São Paulo, agora em agosto. Depois eu até vou procurar, não vou procurar não, vou pedir para o Vitor Hugo, que ele, nessa parte, ele me ajuda. Você vai procurar assim na internet aí, no Google, Vitor, fazendo favor. LIHPE, LIHPE, que é a Liga de Pesquisadores do Espiritismo. Aí no site da LIHPE, você vai ver bem assim no início, chamada de trabalhos para o encontro da LIHPE. Enquanto ele vai procurando, eu vou pedir para ele compartilhar esse site aqui no chat, gente. Quando ele está procurando, esse encontro de agosto é um encontro anual de pesquisadores do Espiritismo. Participa quem quiser. Todos nós aqui podemos participar. Só tem que fazer inscrição. E até o final desse mês, eu não me lembro assim, qual que é a data, né? Mas tem nessa informação nesse texto.
quem quiser pode submeter um artigo para participar do encontro. É artigo científico, viu? Aí, ó, o Vitor Hugo já está compartilhando o site. Obrigado, Vitor Hugo. Então, gente, quem quiser depois entra nesse site, vai aparecer, viu, Marinês? Você fez uma pergunta boa semana passada. Na descrição do vídeo, embaixo do vídeo, lá no YouTube, vai aparecer esse site. Tudo que a gente conversa aqui, e de indicação de sites, de fontes, a gente coloca lá. Tá joia. O que nós debatemos, não. Mas sempre indicação de livro, site, sempre a gente coloca lá. Porque depois, quem quiser, pode pesquisar. Por que eu estou falando desse encontro específico? A pessoa submete o artigo, é artigo científico, tem que ter metodologia, né? Objetivos, no caso, né? E até conclusão. Seguindo as normas da BNT, é um artigo científico. Quem vai corrigir são pessoas, na sua maioria, que têm mestrado ou doutorado, quer dizer, é uma comissão científica, é um evento científico. E o tema desse ano, gente, é esse livro, A Gênese, que completa nesse ano 160 anos. É claro que, por exemplo, eu não consigo, de hoje até o final do mês, escrever um artigo. Mas, por exemplo, se eu soubesse dessa informação antes, agora está muito em cima, isso aqui vira um artigo para você submeter para esse encontro. Um artigo de umas 20 páginas, né? Que aí a gente vai o quê? A gente pesquisa esse assunto, o que a ciência fala que é hoje, e num determinado capítulo a gente pega e coloca aqui ó, esse parágrafo, né? O item 7, para mostrar como que Kardec utilizava na época, né? E aí encerra o artigo dizendo o seguinte, que os princípios fundamentais do Espiritismo continuam intactos, mas que a ciência hoje, ela substituiu esse termo. Hoje já se subentende, né, que a água oxigenada, o nome dela qual que é mesmo, Marinês? Peróxido. Peróxido. Quer dizer que, em outras palavras, que hoje, né, o correto embaixo, na nota lá do tradutor, ou nota da editora, tem uma explicação. Nos dias de hoje não se utiliza mais esse termo, o termo correto é esse, assim, assim, assim. Em outras palavras, gente, isso vira um artigo científico. Entendeu? Porque assim, o peróxido, para falar água oxigenada, é peróxido de hidrogênio. E a hora que ele fala que deutóxido, né, ele é um termo mais abrangente, assim, é qualquer coisa reagindo com o oxigênio, né? Então, hoje, realmente só mudou a nomenclatura, né? E aí falou que é peróxido de hidrogênio, que é hidrogênio com oxigênio. Mas realmente, naquela época, né, ele já ter esse conhecimento realmente é fantástico. Só a nomenclatura mesmo que mudou, né? Mas o que eu estou querendo dizer? Eu não acho que não é só nomenclatura, não, viu, Marinês? Acho que é até mais profundo. Nesse caso específico, quer dizer, se a ciência hoje ela traz essa denominação, nós temos que utilizá-la. Né? Porque, do contrário, amanhã ou depois, se a Marinês chamar um amigo dela, uma amiga médica, para assistir uma palestra, um Adolfo da vida, vai falar sobre esse assunto, e ele usa o mesmo termo, o amigo da Marinês vai dar uma cutucada e mas espera lá. Esse cara aí está falando coisa que não é mais assim. Você estuda isso, você é uma pessoa tão séria, estudiosa, né? E fica perdendo o seu tempo com isso. Porque a pessoa que não é adepta, ela não quer nem saber. Se ela vê alguma coisa diferente do que diz a ciência, ela vai criticar. E com razão. Não tira a razão dela, não. Então, nós espíritas, nós temos que tomar esse cuidado de não ficar, assim, no estudo da doutrina espírita, com um puritanismo, de falar assim, não, porque tem que seguir Kardec.
acabar utilizando termos que hoje são ultrapassados. Por exemplo, na minha área, né, de história, quando Kardec se refere aos índios, né, ou às comunidades africanas, né, que vivem isoladas, ele usa a expressão selvagens. Eu não posso, numa palestra espírita, hoje, falar que índio é um selvagem. Por quê? Porque esse termo hoje está ultrapassado pela sociologia. Esse termo hoje não é mais aceito pela academia. Não é? Então, a gente não pode continuar reproduzindo um termo que hoje está ultrapassado. E não é o princípio fundamental da doutrina que está ultrapassado. O espiritismo não está ultrapassado. Mas tem alguns termos que, em função do progresso, é muito natural, né? Do crescimento das ciências, alguns termos a gente tem que atualizar. A gente não pode ficar repetindo. Agora, é aquilo que eu já falei e volto a dizer. Nós não podemos mexer no termo de Allan Kardec. O que ele escreveu está escrito, tem que manter ali. Mas a gente pode fazer uma nota ali embaixo, falando que hoje a ciência considera que é assim, assim, assim. Tudo bem? Vamos continuar, então? Perfeito. Tal, em poucas palavras, a lei que preside a formação de todos os corpos da natureza. A inumerável variedade deles resulta de um número pequeno de princípios elementares combinados em proporções diferentes. Por exemplo, o oxigênio, combinado em certas proporções com o carbono, o enxofre, o fósforo, forma os ácidos carbônico, sulfúrico, fosfórico. O oxigênio e o ferro formam o óxido de ferro, ou ferrugem. O oxigênio e o chumbo, ambos inofensivos, dão origem a óxidos de chumbo, tais como litargírio, o alvaiade, o mínio, que são venenosos. E só um minutinho, viu, Paty? Uhum. Olha só, gente, aqui é um parágrafo muito específico. Eu não tenho domínio. Mas o que é correto fazer? A gente pegar essas informações e procurar em livros, né, de química para ver se o que está escrito aqui nesse parágrafo se mantém ou se mudou alguma coisa, o que mudou. Compreende? Aqui Kardec está falando algo que é o quê? Era corrente no século XIX. E isso aqui não tem religião, gente, isso aqui é ciência. Agora, de repente, tem mais coisas aqui nesse parágrafo que a ciência já descobriu algo novo. Como esse exemplo que a Marinês acabou de nos passar. Tá? Então, o correto mesmo era a gente pesquisar esse parágrafo, né? E aí eu volto a dizer, isso vira um artigo. Nós podemos fazer isso, viu, gente? Se vocês falarem, vamos, porque para o encontro espírita de agosto não vai dar tempo. Mas a gente pode publicar, ou submeter, né? No periódico espírita que tem na internet, que se chama Jornal de Estudos Espíritas. Eu já falei sobre ele aqui em outra oportunidade, que é um periódico espírita que você submete artigos também, artigo científico, né, com introdução, né, com o desenvolvimento, objetivos, né, metodologia, etc. E seguindo as normas da BNT. Olha, gente, esse capítulo, olha, se a gente quiser, a gente escreve um artigo sobre, comparando com o que diz a ciência hoje, né? Para mostrar assim, ó, o que mantém, o que não mudou, e o que mudou, aonde que mudou. Entenderam? Né? Com qual objetivo? Para mostrar que não é porque alguns termos foram atualizados pela ciência que os princípios fundamentais do espiritismo estão sendo alterados. Esses princípios, gente, não são alterados. Porque esses princípios a ciência não estuda. Ela só estuda aquilo que é perceptível, né, aos sentidos ou aos instrumentos que ela já inventou. Né? Porque
O que ela não inventou, não tem jeito. Então, por exemplo, o vírus. Antes, quando não havia esses microscópios, que através do microscópio, né, você pode analisar um vírus. Antes da invenção do microscópio, não havia vírus, não havia doença viral. Não, havia vírus, havia doença viral. Mas como não tinha um instrumento para medir, a ciência não considerava. Então, por que em um ano, menos de um ano, nós já temos a vacina da Covid-19? Não é a última vacina, mas é uma vacina muito importante. Por quê? Porque o homem tem o quê? Instrumentos para poder o quê? Estudar, né, como é que esse vírus, como é que ele atua no nosso organismo, né? E vai chegar uma hora que vai sair uma vacina que a gente vai tomar da mesma forma que toma vacina para gripe, né? Ou para tantas outras doenças aí, né? Vacina para... como é que é? Quando a criança toma para que ela continua andando, hemofilia. Acho que é isso, né? Poliomielite. Poliomielite. Isso? Isso. Olha só que beleza. Quer dizer, antes, quantas pessoas que não tinham poliomielite? Que não andava, né? De nascença. Aí faz o quê? Toma uma vacina. E pronto, resolve o problema. Não é? Assim vai ser com a Covid daqui a algum tempo, né? Então, olha a força que tem a ciência. E por que a gente tem que segui-la, né? E que isso não significa dizer que o espiritismo no século XXI está ultrapassado. Ele não está. Por quê? Porque, entre outras coisas, porque a ciência não considera o elemento espiritual. Ela não estuda o espírito. E tudo isso aqui que a gente está vendo nesse texto, por que nós estamos estudando ele, esse capítulo? É porque ele está relacionado, gente, com o perispírito, que também é um fluido. E o perispírito é um fluido que ele se modifica e ele atua tanto na matéria ponderável, como ele também atua na imponderável, como, por exemplo, o princípio vital. Tá? Porque o foco nosso, gente, é o princípio vital. E olha o que a gente está estudando para entender mais, um pouco mais, o perispírito e o princípio vital. Tá? Então, olha como que o negócio é profundo, né? A gente estudar perispírito, estudar princípio vital. Olha onde que nós estamos, tá? Vamos lá, Paty? Vamos. O oxigênio com os metais, chamados cálcio, sódio, potássio, forma a cal, a soda, a potassa. A cal, unida ao ácido carbônico, forma os carbonatos de cal ou pedras calcárias, tais como o mármore, a cré, as estalactites das grutas, unidas ao ácido sulfúrico, formam o sulfato de cálcio ou o gesso e o alabastro. Ao ácido fosfórico, o fosfato de cálcio, base sólida dos ossos, o cloro e o hidrogênio formam o ácido clorídrico ou hidroclórico. O cloro e o sódio formam o cloreto de sódio ou sal marinho. O Continua? comentário é o mesmo, né? É. A gente tem que Todas saber essas... se está atualizado ou não. Uhum. Vamos continuar. Todas essas combinações e milhares de outras se obtêm artificialmente em pequenas quantidades nos laboratórios de química. Elas se operam em larga escala no grande laboratório da natureza. Isso que nos interessa, ó. Em larga escala, nos laboratórios da natureza. Esse ponto que é importante para nós. Pode continuar. Em sua origem, a Terra não continha essas matérias em combinação, mas apenas volatilizados seus princípios constitutivos. Quando as terras calcárias e outras tornaram pedrosas com o tempo, se lhe depositaram na superfície aquelas matérias não existiam inteiramente formadas. Porém, no ar se
se encontravam em estado gasoso todas as substâncias primitivas. Precipitadas por efeito do resfriamento, essas substâncias, sobre o império de circunstâncias favoráveis, se combinaram segundo o grau de suas afinidades moleculares. Foi então que se formaram diversas variedades de carbonos, de sulfatos e etc., a princípio em dissolução nas águas, depositadas depois na superfície do solo. Traduzindo um pouquinho, essas alterações aí, ó, são alterações do princípio do fluido cósmico universal, com condições favoráveis. Então, se a gente for pensar, cada planeta, o script é o mesmo. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, no sistema solar, então, a distância, há uma variação entre um planeta do sistema solar e outro do Sol. Então, se há uma variação quanto à distância do Sol, só aí a gente já entende que essa formação de elementos, né, ou de moléculas, né, isso vai ser diferente em cada planeta. Porque as condições favoráveis, em cada planeta, essas condições serão diferentes. Então, cada planeta vai ter uma tabela periódica diferente. Mas os elementos são os mesmos. Tá? E como que eles vão compor e decompor moléculas, né, substâncias, isso vai depender, né, dessas condições favoráveis, que vai variar, entre outras coisas, a distância de cada planeta, né, do sistema solar, distância que ele tem do Sol, por exemplo. É mais profundo, não tem só isso, mas, por exemplo, tem isso. Tudo bem? Uhum. Então, vamos lá. Suponhamos que por uma causa qualquer, a Terra voltasse ao seu estado primitivo de incandescência. Tudo se decomporia. Os elementos se separariam. Todas as substâncias fusíveis se fundiriam. Todas as que são volatilizáveis se volatilizariam. Depois, outro resfriamento determinaria nova precipitação e, de novo, se formariam as antigas combinações. Continua? Eu acho que sim. Se alguém quiser falar alguma coisa, porque assim, a parte assim, específica, eu acho que aqui ninguém é da área de química, né? Então, o ideal, o exercício, não é assim, para esse grupo, não é para esse momento. Mas o exercício é a gente comparar isso com a ciência. No futuro, quem sabe, a gente pode voltar nesse capítulo para fazer esse estudo. Quem sabe? Mas hoje esse não é o nosso objeto de estudo. Porque senão a gente vai só abrindo janelas e não vai fechando. Então, qual que é o nosso estudo? É mediunidade curadora. Então, nós estamos estudando esse texto para entender a manipulação de fluidos, para entender melhor a mediunidade curadora. Tá? Mas não impede de, no futuro, a gente voltar nesse capítulo para fazer esse estudo comparado do que ele fala sobre essas mudanças, né, dos elementos na natureza, o que mudou do século XIX para os dias de hoje e o que permanece. Isso seria um exercício legal, né? Mas vamos deixar isso para o futuro, tá bom? Estas considerações provam quanto a química era necessária para a inteligência da Gênese. Antes de se conhecerem as leis da afinidade molecular, não era possível compreender-se a formação da Terra. Esta ciência lançou grande luz sobre a questão, como fizeram a astronomia e a geologia de outros pontos de vista. Na formação dos corpos sólidos, um dos mais notáveis fenômenos é o da cristalização, que consiste na forma regular que assumem certas substâncias ao passarem do estado líquido ou gasoso ao estado sólido. Essa forma, que varia de acordo com a natureza da substância, é geralmente a de sólidos geométricos, tais como o prisma, o romboide, o cubo, a pirâmide. Toda gente
conhece os cristais de açúcar, Cande, os cristais de rocha ou sílica cristalizada. São prismas de 6 faces que terminam em pirâmides igualmente hexagonal. O diamante é carbono puro ou carvão cristalizado. Os desenhos que no inverno se produzem sobre as vidraças são devido à cristalização do vapor de água durante a congelação, sob a forma de agulhas prismáticas. A disposição regular dos cristais corresponde à forma particular das moléculas de cada corpo. Essas partículas, para nós infinitamente pequenas, mas que não deixam por isso de ocupar um certo espaço, solicitadas umas para as outras pela atração molecular, se arrumam e justapõem segundo exigem suas formas, de maneira a tomar cada uma o seu lugar em torno do núcleo ou o primeiro centro de atração e construir um conjunto simétrico. A cristalização só se opera em certas substâncias favoráveis, fora das quais ela não pode dar-se. São condições essenciais o grau da temperatura e o repouso absoluto. Compreende-se que um calor muito forte, mantendo afastadas as moléculas, não lhes permitiria condensarem-se e que a agitação impossibilitando-lhes um arranjo simétrico, não lhes consentiria formar senão uma massa confusa e irregular, donde o não haver cristalização propriamente dita. Só um minutinho. Uhum. Não parece que é um livro espírita, né? Não. Não parece, né, gente? Quer dizer, hoje nós estamos tendo aula de química, né? Se tivesse no grupo um químico, né, uma química, né, alguém que tivesse formação específica, ia estar explicando para nós. E, claro, nós não dominamos, eu, pelo menos, não domino, mas eu entendo que aqui Kardec está reproduzindo o conhecimento que havia na época, né, sobre, no caso, a formação do planeta. Porque o nome do livro é A Gênese, né? E Gênese é processo de formação. E aqui mostrando que o Espiritismo está do lado do quê? Da ciência. Né? O Espiritismo ele optou pela teoria que é a mais aceita. Né? Então, eu vejo isso de uma grandeza enorme, essa aliança da ciência com a religião, né? Que é algo, né? É uma quebra de paradigma do Espiritismo. E só ele aproxima a ciência da religião. Normalmente a religião tem um caminho e a ciência tem outro. Né? Normalmente elas não se misturam, né? Mas Kardec aproxima uma da outra. Por isso que a nossa fé é a fé raciocinada, né? Ou fé racional. Não é? Adolfinho, eu lembro que quando eu fiz a leitura da Gênese, que eu estava no terceiro colegial, e no terceiro a gente tem, né, uma grande revisão aí de matérias. E assim, essa parte, principalmente, né, da Gênese orgânica, era a mesma matéria, né, o mesmo estudo que eu tinha em geologia. Então, o que eu estava aprendendo em geologia é o que Kardec fala aí, pelo menos dos estudos que eu tive na época, é mais para frente, né, não é especificamente aqui nessa parte, mas eu não vi nenhuma mudança, né, estrutural ali do que Kardec falou. Aparentemente, a geologia da época dele permaneceu a mesma nos aspectos que eu vi, mas eu achei muito interessante, né? Então, é basicamente uma introdução puramente científica, biológica, né, química, física. Isso é fantástico. Para quem não sabe, gente, esse texto, quem escreveu ele, essa informação está na Revista Espírita, tá? Quem escreveu esse texto aqui foi nada mais, nada menos que Galileu Galilei. E o médium, ou os médiuns, né, eram meninas de 14, 16 anos. Uma delas é a irmã de Faux. Por que eu estou falando isso? Porque essas meninas, elas não tinham a compreensão, né, para poder escrever um texto dessa magnitude.
Então, um texto assim, muito específico, de muito conhecimento, e de um espírito que era especialista na área, né? Galileu Galilei, portanto, é um dos espíritos que participaram da codificação. Normalmente, a gente não fala muito o nome dele, né? Nós falamos mais em Fénelon, Santo Agostinho, São Luís, né? O Espírito de Verdade, mas Galileu também faz parte da equipe da codificação. E não tinha como essas meninas terem esse conhecimento com essa propriedade. Nos dias de hoje, talvez sim, porque os meninos têm acesso à internet e tem menino aí que pesquisa muitas coisas, né? Então, nos dias de hoje, a gente até poderia dizer, talvez, mas naquela época, não, né? Não tinha. Então, é mais uma prova, né, da existência da vida após a morte e da comunicação dos espíritos. Adolfinho, mas essa parte em específico que a gente está estudando, você diz, porque tem uma parte na Gênesis que é escrita pelo Flammarion, né, como médium, e o espírito é Galileu Galilei. Mas, não sei se às vezes eu posso ter entendido errado, mas não, que eu saiba não é essa parte em específico, mas sim aquela outra parte que ele vai falar sobre o tempo, sobre o universo, que é uma parte, inclusive, lindíssima, né, ela é muito linda mesmo. Bom, eu posso estar enganado, Vitor Hugo. Quer ver? Eu vou até olhar aqui qual que é a parte em específico que ele escreve. É a uranografia geral. Se vocês lerem lá tudo que está escrito, se eu não me engano, é aqui, ó, ainda está na nota aqui no Kardecpedia. Este capítulo é textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas da Sociedade Espírita de Paris em 1862 e 1863, sob o título Estudos Uranográficos e Assinadas Galileu. O médium é o Camille Flammarion, que seria exclusivamente o capítulo Uranografia Geral, que é o capítulo 6 da primeira parte da Gênesis. Eu sabia, assim, que era, mas eu pensava que era todo o capítulo. Uhum. E não, mais uma coisa, Dolphin, não sei se essas médiums que você comentou são a Julie e a Caroline Baldan. São essas? Não, eu não me referi, assim, especificamente. As que são irmãs, dizer, né? Que eram médiums, né? Eram adolescentes. Elas não tinham conhecimento especificamente quem, não me lembro. Tá? Pode ser. Não, entendi. Não, mas as que eram... porque tem a irmã do Fo, né? E, na verdade, quando se fala, né? Inclusive as que aparecem, por exemplo, no filme de Kardec, que é a Caroline e a Julie, que são as irmãs Baldan, né? Que no filme são retratadas como adolescentes, mas que, na verdade, não eram adolescentes. Quando elas participaram ali da codificação, foram médiums, inclusive, do Livro dos Espíritos, elas tinham ali por volta de 25 a 29 anos. Inclusive, o Carlos Seff, que você conhece, né, ele, que está realizando um trabalho de historiografia do Espiritismo, e ele tem os registros, né, e eu já li, inclusive depois posso mandar, é muito interessante. Ele tem até um PDF de um livro que eles fizeram lá, que fala só sobre os médiuns de Kardec. E, inclusive, ele fala... Aí ele tem todos os registros lá, é muito legal. Tem os registros da cidade em que elas moraram, a idade que elas tinham no período que Kardec começou a trabalhar com o espiritismo, né? E que elas auxiliaram. A mais nova de todas, né, até onde eu sei, pelo menos, é a irmã do Fo, que quando começou com Kardec em 57, tinha 18 anos. Já o que se tem normalmente aí, principalmente por causa do filme do Kardec, né? Que a Caroline e a Julie, elas tinham 14 anos, mas isso não é verdade. Não é verdade. Elas eram mais velhas, elas tinham 20, eu acho que a Caroline tinha até 30 anos. Já era um pouco parece mais que eu li isso em algum lugar, viu, Vitor Hugo? Ela tinha 14, 16 anos. Mas eu também não me lembro, e a sua informação é mais atualizada que a minha. Eu vou enviar para vocês um PDF que é muito interessante. Fala não só das duas, mas fala de vários médiums que participaram. Isso me interessa, sim. Né? Eu vou mandar no grupo. Você passa para a gente. Mas muito obrigado, viu, gente? Aí nessa parte, o Vitor, vamos seguir a fala do Vitor Hugo, que ele está mais atualizado que eu. Ele até leu um livro aí que ele vai passar para nós, né, Vitor Hugo?
Isso aí, para quem Paty, quiser. não dá não, tá bom. A Adolfinho, leitura tá bom por hoje. para quem quiser seguir lá no Facebook, né, o Carlos Seff que eu citei, que está fazendo um trabalho muito interessante, inclusive essa questão da Gênese que a gente comentou, ele está trabalhando nesse sentido, né, tem a opinião dele, enfim, chama CSI Espiritismo, e ele posta aí conteúdos quase que diários das pesquisas que ele e a equipe dele vem fazendo, né, ele tem contato com o pessoal lá da Federação Espírita Francesa, então eles têm muito acesso a muitos documentos, então o pessoal está fazendo um trabalho muito interessante, muito bem documentado, né? O Adolfinho, que é historiador, vai poder analisar até bem melhor que eu, mas é um trabalho muito legal que ele vem fazendo, e esse dos médiuns é um desses trabalhos, mas ele vem fazendo, inclusive, sobre as polêmicas que a FIAL lançou, né, sobre o Céu e o Inferno, sobre a Gênese, ele vem trazendo a opinião dele também, baseado, obviamente, nos registros históricos que tem ali do período. Então é muito interessante e ele posta aí conteúdos riquíssimos quase diariamente. É só seguir lá, eu posso até mandar o link aqui da página dele, chama CSI Espiritismo. Manda sim. E essas informações são muito bem-vindas, viu, Vitor Hugo? Muito bem-vindas. Marinês, pode falar, por favor? Nossa, é muito interessante, né? E assim, eu quero agradecer por estar aqui com vocês. E assim, é um grupo, né, que enriquece, colocações muito interessantes. Para mim está sendo um aprendizado, né, gigantesco. E humildade, eu acho que isso é tudo, né? A gente fala, olha, isso aqui eu não sei, eu quero aprender, então isso é top. Então, estou muito satisfeita, muito feliz, acho que esse grupo é muito rico, né? E só tenho a agradecer. Bom, Marinês, eu também só tenho que agradecer, viu? Tenho aprendido muito com esse grupo, e não é só assim que a gente aprende de doutrina espírita, né? A gente se torna assim, uma família, né? Às vezes o dia que o outro não participa da reunião, a gente já fica preocupado, quer saber o que aconteceu, né? Nós temos muita coisa para fazer, muita coisa, da pesquisa que nós estamos fazendo, mas a característica desse grupo, claro, né, comendo arroz com feijão, é de fazer trabalhos assim inspirados nesse que o Carlos Sete desenvolve, né? Claro que nós temos arroz com feijão, né? É no miudinho, mas esse é o objetivo, de ser um grupo, né, que estuda o espiritismo como ciência. E aí é muito natural que muitas coisas a gente não vai saber mesmo, né? Por isso que, por exemplo, sobre o magnetismo, nós conversamos outro dia, né, na hora que o Vitor Hugo falou que tem um amigo que estuda isso há não sei quantos anos. Poxa vida, não podemos perder, não. Né? Vamos esperar um pouco, né, vamos estudar, para na hora que a gente falar, não, agora nós podemos colocar ele na parede. Quando eu digo colocar na parede, não é assim, duvidar da pessoa, não é isso? Não. E nós vamos ter mais condições, né, de aprofundar e aproveitar a presença desse especialista. Assim como tem outros que no momento oportuno a gente vai estar trazendo. E assim, por exemplo, eu acho fantástico assim, esse capítulo aí, ó, essa parte que nós estamos estudando, no futuro a gente fazer uma pesquisa sobre isso. Acho fantástico, né? Mas por hora nós já temos uma pesquisa, então nós não vamos ficar inventando coisas, senão a gente não vai dar conta, né? Então, por hora, você vê, terminando esse vocábulo princípio vital, vamos estudar o passe, viu? Pode falar, Vitor Hugo. Só para avisar, eu enviei lá no grupo, tá, pessoal? Eu acho que tá todo mundo lá. E olha que legal, ó, a CC aqui. E, inclusive, hoje o Carlos Seff vai dar uma palestra às 4 horas da tarde com o tema Médiuns de Kardec, em que ele vai falar sobre as pesquisas que ele vem fazendo, o que ele vem aprendendo aí. Eu já assisti algumas palestras dele, são bem interessantes, porque ele vem falando sobre a pesquisa dele, o que eles vêm descobrindo, né, sobre os médiums, enfim. E eu enviei o PDF lá para vocês também. E se alguém quiser dar uma pesquisada a mais, tem lá no Kardecpedia. Quando vocês acessam lá no Kardecpedia,
se vocês forem no fim da página, vai ter lá obras de Kardec. Aí vocês clicam e vai ter lá, vão estar elencadas todas as obras de Kardec, e bem no fim tem um lugar que você clica que vai abrir todas as obras, toda a pesquisa que o Carlos Seth vem fazendo, tá lá no Kardecpedia. Legal. E, inclusive, os primeiros médios, eu tô vendo aqui, posso apresentar, Dolphin, rapidinho? Eu sei que a gente já passou, mas só para mostrar pro pessoal, Sim. que aí, se alguém quiser acessar depois, é aqui, ó, pessoal. Vocês estão vendo aí a tela, né, do Kardecpedia? Sim, sim. Vocês vêm aqui na tela, abre aqui embaixo, ó, obras de Kardec. Tá. Saiba mais. Aí aqui, tá vendo? Tem o Livro dos Espíritos, você clica, por exemplo, tem todas as edições do Livro dos Espíritos, ó. Primeira, segunda. E aqui no fim aqui, ó, tem CSI, Imagens e Registros Históricos do Espiritismo. E aqui é toda a pesquisa, ó, sobre a polêmica da Gênese, personagens, os médiuns da Sociedade Presidente dos Espíritos, primeiros médiuns. Aí aqui, ó, as senhoritas Baldan, que eu comentei. Aí aqui é a biografia delas, por exemplo. Que bacana, Vitor Hugo. Tem muita coisa, muito conteúdo rico, assim, eu não vi nem 1% disso aqui, até por Eu causa não do sabia tempo. disso, não. Eu achava que era só o material de Kardec mesmo. Não, olha aqui, ó, aqui falando dos médiuns da Sociedade Parisiense, ó, a irmã, o Sr. Rose, que foi um dos médiuns principais que mais psicografava mensagens do Espírito de Verdade, que em um momento separou de Kardec, né, por Kardec não aceitar tudo que vinha dele, né, enfim, Flammarion. Então tem muita coisa rica da pesquisa dele, pessoal. Eu, assim, morro de vontade de estudar mais, só que por causa de tempo não tenho conseguido. Mas então, tem muita coisa. Viu, Vitor Hugo? Se o grupo topar, nós vamos desencarnar bem velhinho e antes estudar esses livros aí. Tá? Com certeza. Mas muito obrigado, viu, gente? Estou muito feliz. Nosso horário já venceu, né? Que semana que vem nós possamos continuar com esse mesmo entusiasmo e com esse desejo de busca do conhecimento. Tá bom? Ô, Paty, você faz a prece para nós, por favor? Adolfinho, eu prefiro não fazer acontecer uma coisa agora. Tá bom, querida. A gente vai orar para você. Tá? E se precisar da gente, conte conosco, tá? Obrigada. Marinês, então você faz a prece para nós, por favor? Faço sim. Senhor, Deus de misericórdia, na sua infinita bondade, nós lhe pedimos que nos acompanhe sempre, nos ampare e nos conduza sempre para o melhor. Pedimos pela nossa amiga Bianca e pela nossa amiga Patrícia agora, que necessita de ajuda. E de todos os outros que estão sofrendo por qualquer motivo, por perdas, por sofrimento, por tristeza, por dor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja.